Então, dando sequência agora às atividades do Talks, a gente vai ter a Ana Cariani e o Rafael Petroco, do Papo de Fotógrafo. Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite, eu sou o Rafael Petroco. Deixa eu começar de novo, peraí. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petroco e é difícil falar daqui de cima, então eu vou descer. Eu sou a Ana Cariani e eu tenho vergonha de falar em público. Por isso que eu só dei 3 minutos para ela falar dos 20 que a gente tem disponível. Bom, antes de falar um pouquinho sobre o que a gente veio para falar, eu queria fazer uma enquete. Quem veio aqui para ouvir a gente? Levanta a mão. Caramba. Quem veio aqui para guardar lugar para ver o Borgato depois? Tá igual. A gente tá bem, então. Tá parecido, não precisa se preocupar. Bom, na verdade, a gente veio aqui por um convite do Léo, da Fox. E quando ele convidou, a gente pensou muito assim, sobre o que a gente ia falar. Pô, a gente ficou maluco, assim, tentando procurar sobre o assunto que a gente ia falar. Mas antes disso, a gente pensou pra caramba, por que veio esse convite, né? A gente ficou, acho que o quê? Uma semana discutindo, né? Como é que chegou esse convite? E aí, quando a gente achou a resposta, eu fiz um slide. Eu falei, pô, essa resposta merece um slide, né? Porque só eu falar aqui não adianta. Então, aí a gente pensou, mas por que a gente veio parar no palco do Fox Talks? Mudei. A gente também não faz ideia. Esses caras são malucos, né? Você acha que pode duas pessoas que falam por 3 horas com uma pessoa que está do outro lado do computador, que a gente não sabe, para falar aqui sozinho 20 minutos. 20 minutos é pouco. Mas vamos tentar. Na verdade, a gente veio falar aqui sobre relacionamento, que é hoje a base do podcast, né? Hoje, tudo do podcast gira nessa rede que a gente conseguiu criar durante esses 2 anos. Oi? Na minha câmera. Acabou a bateria da câmera que estava filmando. Mas continua. Tá perdendo tempo, pô. Hora que for trocar, vocês avisam, a gente dá um pause e continua. E aí, quando a gente tentou achar um subtema para falar sobre relacionamento, eu também pensei numa coisa super legal para falar para vocês, né? Que eu sei que muitos aqui trabalham com sócios. Aí eu cheguei na seguinte conclusão para falar no podcast. Como ser sócio de alguém sem gostar dele? Para quem acompanha sempre sabe que a gente briga muito, mas é uma brincadeirinha. Eu só não falo que se ama porque o marido dela tá ali. Aí ele me bate depois. Aqui atrás. Bom, na verdade, a gente vai falar que o relacionamento gera oportunidades. Quando a gente fala de relacionamento, eu preciso da mão livre aqui, porque eu sou italiano. Quando a gente fala de relacionamento, as pessoas pensam sempre nas amizades, no trabalho, nas pessoas que estão aqui hoje, por exemplo. Mas o relacionamento é muito, muito, muito mais importante que isso. Se a gente pensar na origem do relacionamento, se não fosse por causa dele, muitos não estariam aqui. Ou seja, o relacionamento gera vida, né? Se a gente pensar nos nossos pais, nos nossos avós, um relacionamento entre 2 pessoas pode gerar uma vida. E só de poder fazer isso, pausa. E parece Fórmula 1. Ó. Beleza, hein? E aí a importância do relacionamento de gerar uma vida mostra o quanto o relacionamento é importante, literalmente, na nossa vida. O que ele pode gerar de oportunidades. A gente falou do relacionamento do pai e da mãe, então, quer dizer, é um relacionamento entre, primeiro, marido e mulher. E aí, para sorte de vocês, muita sorte, é o que a Ana vai falar. Só que eu só dei 3 minutos para ela. Eu vou falar porque senão em menos. ela ia falar uns 40. Então, para falar um pouquinho do relacionamento e que as oportunidades estão muito próximas da gente, eu vou deixar ela falar um pouquinho. Bom, eu sou casada. Felizmente, eu não sou casada com o Petroco.
Não é com o Petroco. Eu sou casada com o André, que está ali, comendo fandangos em minha homenagem. Bom, o André, ele não é fotógrafo. Ele trabalha no Banco Azul e Laranja. Porque eu não posso fazer propaganda, que eles não estão me pagando isso. Bom, um dia me chamaram para fotografar uma festa do banco. Eu fiz uma festa, eu fiz 2 festas. E aí eu fui conhecendo o pessoal do banco. Me chamaram para fotografar uma inauguração de uma agência. No dia dessa inauguração, eu conversei com algumas pessoas, entre elas estava um coordenador do departamento de obras. E ele me perguntou se eu poderia fotografar uma agência para ele, porque eles queriam padronizar as fotos que eles fazem de relatório interno. Óbvio que eu falei que sim, né? A gente pega, sai catando tudo quanto é trabalho que aparece. E antes disso, eu fotografei casamento por 2 anos, eu comecei a fotografar família, fiz plano de negócio para começar a fotografar família e apareceu isso no meio. E hoje, 90% do meu trabalho, 2 anos depois que eu conheci esse cara, são só agências. Eu só fotografo agências, eu chamo de, como é que é mesmo? Fotografia de arquitetura de agências bancárias do Banco Azul e Laranja. É um departamento novo, né? É um departamento que eu fotografia. criei, é só meu. E isso, óbvio, gera dinheiro, né? Eu pago minhas contas. Só que como tudo é um relacionamento, né? Vira um círculo. E aí o que acontece? O meu dinheiro acaba voltando para o banco, né? Porque eles me pagam, a conta está negativa, volta para o banco e vira sempre esse círculo. Mas eu continuo casada com o André e não vou casar com o Petroco, nunca. Viu? Eu falei em quanto tempo? Eu falei em 2 minutos. Tá bom. Palmas para a Ana, que falou em 2 minutos. Obrigado. Voltando um pouquinho nessa história de relacionamento e de marido e mulher, eu ia até usar como exemplo também o meu casamento. Eu também fotografo para a empresa que minha mulher trabalha. Ela não é fotógrafa, trabalha numa empresa e alguns eventos corporativos eu faço. O que a gente queria contar essa historinha? Para mostrar que as oportunidades estão, às vezes, do nosso lado. E como disse a Ana, às vezes estão dormindo com a gente. Né? Então, a gente tem que estar sempre atento que, por mais que não seja sua área, né, os relacionamentos geram oportunidades e você pode aproveitá-las de várias formas. Mas, lembra a primeira pergunta que eu falei, por que a gente estava aqui em cima? Eu queria contar a história do podcast para poder justificar, para poder mostrar como é que as coisas acontecem aqui. Quem me conhece há uns 4 anos para trás sabe que eu não sou conhecido como fotógrafo de casamento. Há 4 anos atrás... Na verdade, você não é até hoje. Até hoje, mas tudo bem. Há 4 anos atrás, eu era conhecido como o Rafael das camisetas dos fotógrafos twitteiros. Porque eu fui em um evento, uma vez, conhecia várias pessoas pelo Twitter, só que quando chegou nesse evento, eu não reconheci ninguém. Do jeito que eu entrei no evento, eu fui embora sem conversar com ninguém. E aí eu cheguei meio frustrado em casa, justamente por isso, porque eu fui para conhecer um monte de gente que eu conversava e voltei sem conhecer ninguém. E aí eu tive a ideia de fazer uma camiseta para identificar as pessoas, para eu saber quem eram. E para poder cumprimentar, conversar. E o negócio deu tão certo que 400 pessoas compraram a camiseta. E entre elas, pessoas que eu não fazia ideia de quem era, que eu só descobri no outro congresso que teve. Só para citar, quem fotografa o casamento aqui? Levanta a mão. Tá. Quem conhece Rafael Benevides? Comprou a camiseta. Quem conhece Robson Kunz? Comprou a camiseta. Quem conhece Sandra Andrade? Comprou a camiseta. Quem conhece Ana Cariani? Ninguém. Ela também comprou, umas 10. Obrigada. Ela e para a família Foi toda. assim que eu conheci o Petroco. Que eu encomendava de monte, que era para pagar um frete só. Aí eu mandava umas 10, 20 para casa, a família inteira tem a camiseta. E aí eu conheci ele. Por o meu azar. Enfim, depois disso, como as pessoas tinham a camiseta e se identificavam, ficava mais fácil o relacionamento. E essa amizade foi crescendo. Todo evento que a gente ia, a gente se encontrava, conversava, saía para comer pizza à noite. E, de uma certa forma, foi esse contato que gerou a ideia do Papo de Fotógrafo. Inicialmente, ele era para ser um encontro. A gente ia marcar uma cidade e ia encontrar essas pessoas lá. Mas aí a gente descobriu que a agenda de cada um
era muito complicada bater para a gente se encontrar pessoalmente. E aí a gente resolveu fazer o podcast. Aos poucos, a gente falou assim, pô, vamos convidar os amigos. Primeiro, porque são os únicos malucos que vão conversar com a gente via internet. E aí, no primeiro episódio que a gente lançou, quando a gente estava começando, a gente falou, bom, pelas contas, tem meu pai, eu, você, sua mãe, um tio, outro, um primo e o cara que a gente gravou. Tinham 300 pessoas ouvindo. 300 pessoas, não sabíamos quem eram. Segundo episódio, 600 pessoas. Terceiro episódio, 1.200 pessoas. Ele chorou. Chorei 3 vezes. Dos 600 até o 1.800 eu chorava, toda vez que eu sabia o número de pessoas. Mas, de uma certa forma, essa ligação com as pessoas e elas ouvindo, gerou relacionamento. Várias oportunidades apareceram por causa do programa. Eu já fui segundo fotógrafo de alguns profissionais de outro estado, a Ana também. E o que a gente queria deixar bem claro, assim, que é bem forte, né? A gente poderia contar várias histórias aqui do podcast, várias histórias que mostram realmente como acontece, mas o que a gente queria deixar aqui é que, por mais que a gente saiba que é um negócio, que existem concorrentes nas cidades, até aconteceu no congresso, na palestra do Samba Joy, eles falaram, abaixem as foices, né? Conectem-se. As oportunidades também estão para os nossos concorrentes. Na verdade, são amigos. A gente tem pessoas que trabalham na mesma cidade, às vezes não podem atender o cliente. Você tem milhares de pessoas que você pode indicar e gerar negócios para o seu colega, e assim como ele pode fazer o contrário. Bom, como eu falei, 20 minutos para a gente é pouco, a gente teria muitas histórias, mas eu queria fazer uma coisa aqui com vocês. Eu quero que vocês separem, quem tiver, 4 cartões de visitas. Tem que ser rápido, gente. Tem 4 minutos para fazer a brincadeira aqui. 4 cartões de visita. Falou 4. De mim, se empolgou e não falou um monte de coisa, né? Tudo bem. Eu sempre programo as coisas e pulo. 4 cartões. Rapidinho. Não. Não, espera. fica aí. Segura. Fica no lugar. Tá todo mundo com cartão de visita na mão? Sim ou não? Sim ou não? Você não tá? Agora eu quero que vocês peguem esses cartões de visita, entreguem para a pessoa da frente, para a pessoa de trás, para do seu lado esquerdo e para do seu lado direito. O Fernando se empolgou ali, ele entregou pro da frente. E entrega, a brincadeira é a brincadeira. Entregaram? Então eu vou pedir para vocês, a partir de agora, com esses cartões que vocês estão em mãos, mandem um e-mail se apresentando para essa pessoa que você recebeu o cartão. É o primeiro contato que vocês vão ter e é a primeira conexão que vocês vão começar a fazer com outras pessoas. Tá joia? Ana, a gente tem que... Muito do que a gente está fazendo aqui, por a gente estar aqui, a gente agradece aos ouvintes. Então, em agradecimento a vocês, para a sorte de vocês, sobraram umas canecas que a gente não conseguiu vender, que vocês são todos uns muquirana, né? Então, a Ana aqui... Vocês não compram e estão achando que vai ser fácil ganhar, né? O sonho da Ana é fazer um sorteio com a pessoa que fez o aniversário no dia do aniversário dela. Não, porque nenhum dia que sorteou, ninguém faz aniversário no mesmo dia que eu. Então eu quero saber, alguém faz aniversário dia 1º de agosto? Não vem falar, não pode falar, senão a gente... E 21 de outubro. Você não vale, você já tem. Aniversário do Papo de Fotógrafo, dia 6 de junho. RG. Mano, ninguém pediu RG, ele pede. Fizeram uns 30 sorteios dessa forma, ninguém pediu RG. Não é pra olhar a foto. Bateu. 6 de junho. E... Não vem agora os ouvintes ficar levantando a mão, não vem puxar o saco. Trocou?
por surpresa, tinha um espião nosso aí no meio e trocou o cartão de visita com alguém. Quem está com o cartão de visita do Papo de Fotógrafo? Ah, ganhou a caneca. Tá vendo? Ó como uma conexão favorece as pessoas. Entendeu? E façam... outra dica, façam conexão com as pessoas certas. Eu quero agradecer, assim, eu vou fazer um comentário bem... Apesar das pessoas que estão ouvindo, por exemplo, quando a gente fala de relacionamento, de conexão, ontem a gente assistiu uma palestra lá no Congresso que foi emocionante. A gente ficou super tocado, assim, com várias coisas, principalmente quando falou de relação de família. E agora, aqui, nessa simples palestra de 20 minutos, o cara que palestrou lá, que emocionou um monte de gente, chorou, está assistindo a minha palestra. E tá comendo. E tá comendo, viado. Mas eu fico feliz de, em um dia que eu conheci ele, de conhecer o trabalho dele ter descido aqui e assistido a minha palestra. Então eu quero agradecer Johan Correia, né? É difícil o nome, é difícil. Mas é isso que a gente quer. Que vocês, além de escutar o programa, vivam essa conexão ao vivo, tenham esse contato, troquem um e-mail com as pessoas que vocês pegaram cartões e que isso possa gerar muitas oportunidades para vocês. Tá joia? Obrigado. E Muito até obrigada. o próximo programa. Escutem, vai sair no próximo episódio, né? Eu acho. Se der tempo de editar. Espera aí, tem que pôr... Opa, próximo. Ih, conectando. Os contatos estão lá, www.papodefotografo.com.br. Nossa, a primeira vez que você fala. É. Sou sempre eu. Obrigado, gente. Obrigada. Peraí, eu tenho 20 segundos ainda. Deixa eu ficar aqui. Tem 20 segundos. Eu não falei nenhum palavrão, gente. Porra!